Olá! Estamos em mais um Falando de Finanças com Nery Leite Severiano. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal que vai fazer de você um multiplicador de riquezas. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como elaborar um planejamento financeiro eficiente. Bem, todo mundo fala sobre orçamentos domésticos, falam sobre investimentos, falam sobre independência financeira. Mas onde está ancorada tudo isso? Pessoal, todas essas questões estão ligadas justamente no que chamamos de planejamento financeiro. Por meio de um bom planejamento financeiro, é possível realizar novos investimentos e criar estratégias para conquistar tudo o que você sempre sonhou. E é o planejamento financeiro de cada pessoa que vai determinar o destino do seu orçamento e como a sua reserva financeira será investida. Pensando em lhe ajudar nessa questão, nós separamos aqui os passos mais importantes para se realizar um planejamento financeiro eficiente. Mas o que é um planejamento financeiro? Bem, o planejamento financeiro é um mapa que tem por finalidade a realização de objetivos concretos. Esses objetivos são os mais diversos possíveis. Por mais que o termo planejamento financeiro remeta a algo chato de ser feito, na verdade, ele é a ponte para o alcance de coisas que nos dão prazer e nos trazem bem-estar. O planejamento financeiro, pessoal, inclui a administração das nossas rendas, das nossas despesas, os nossos investimentos e os nossos riscos pessoais, profissionais ou patrimoniais. Todas as decisões financeiras devem ser frutos de um bom planejamento. Sem um planejamento financeiro eficiente, você comprará produtos financeiros errados, que poderão até te afastar dos seus objetivos. Assim sendo, o planejamento financeiro, se corretamente elaborado, te dará dicas de como agir em cada decisão financeira. Inclusive, permitirá que você acumule patrimônios para o futuro, construindo assim a tão sonhada liberdade financeira. Então, quais são os passos necessários para um bom planejamento financeiro? Bem, para fazer um bom planejamento financeiro, é preciso seguir alguns passos muito importantes. Sem eles, será impossível ter uma vida financeira tranquila e muito menos conquistar os seus sonhos. E o primeiro passo que vamos falar é gastar menos do que ganha. Pessoal, a maioria das pessoas gostam de viver o presente e não gostam da ideia de economizar. Sendo assim, elas dão preferência para ir a shoppings, restaurantes, realizar viagens e outras coisas, e não pensam no longo prazo. Além disso, a facilidade de crédito também auxilia no acúmulo de dívidas, fazendo com que a pessoa compre vários produtos sem perceber que as suas despesas ultrapassaram os seus limites de crédito. Portanto, o primeiro passo para um planejamento financeiro eficiente é controlar os seus gastos e comprar apenas o que é necessário, sem exageros. Para ter uma vida financeira tranquila, é essencial aprender a viver um grau abaixo no seu padrão de vida. E há ainda um fator importante que deve ser considerado. Quando os juros compostos são ao seu favor por meio de investimentos, eles auxiliam na conquista dos seus sonhos. Mas se esses juros compostos estiverem contra você por meio das dívidas, eles podem se tornar extremamente danosos ao seu patrimônio. E o segundo passo, estabeleça os seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Depois de estabelecidos um limite de gastos, é hora de estabelecer os seus objetivos. Eles podem ser de curto, médio e longo prazo. Os objetivos de curto prazo podem estar relacionados à quitação de dívidas, a festas de aniversário ou comprar algum móvel para casa. Por exemplo, os objetivos de médio prazo são referentes à troca do carro, à reforma da casa, entre outros, enquanto que os objetivos de longo prazo devem ser atinentes à liberdade financeira, à aposentadoria, à faculdade dos filhos. E o terceiro passo, defina suas estratégias. Nesse momento, você vai definir quais estratégias serão utilizadas para alcançar os seus objetivos. Se você pretende arrecadar recursos para ter uma boa aposentadoria, por exemplo, é interessante pesquisar quais são os investimentos de longo prazo que você precisa realizar. Agora, se o seu objetivo é trocar de carro, você deverá calcular quanto precisará guardar todos os meses para comprar um novo automóvel. E também olhar se o seu carro servirá como entrada. Essas estratégias, pessoal, poderão determinar quando os objetivos de vocês serão alcançados, sem que vocês precisem acumular dívidas. O quarto passo, poupe dinheiro e monte o fundo de oportunidades antes de começar a investir. Eu ensino sempre, embora existam aplicações que existem um investimento até baixo, é importante começar a poupar e montar o seu fundo de oportunidades antes de começar a investir. Poupar uma parte dos seus rendimentos mensais e montar o seu fundo de oportunidades é fundamental para que, em caso de necessidade, você tenha uma reserva financeira para arcar com os seus compromissos por um determinado período de tempo, caso haja imprevistos relacionados às suas finanças. E o quinto passo, escolha o tipo de investimento ideal para você. Tá certo? Antes de realizar o investimento, é necessário avaliar qual é o seu perfil de investidor, a fim de identificar quais são os riscos que você está disposto a correr para alcançar a rentabilidade desejada. O perfil pode ser conservador, moderado ou agressivo. Nesse momento, é necessário lembrar que quanto maior é a rentabilidade, maiores serão os riscos da aplicação. Além disso, é de suma importância que você conheça muito bem a aplicação que vai realizar. Isso porque existem alguns investimentos que não têm liquidez diária, ou seja, você não pode retirar o dinheiro sempre que bem entender. É preciso esperar a data de vencimento do título. Caso contrário, serão cobradas taxas altíssimas da administração que podem colocar em risco a sua rentabilidade. E o sexto passo, envolva toda a família no planejamento financeiro. Gente, isso é fundamental. A família precisa estar envolvida no planejamento financeiro. Essa atitude é importante para garantir que todos estejam cientes de qual é o seu limite de gastos mensais e quais são os objetivos da família. A partir do momento que você envolver a família, eles se sentirão mais motivados para contribuir e auxiliar na criação de estratégias para conquistar os sonhos de todos. O sétimo passo, projete cenários diferentes. Infelizmente, não existe uma maneira de se prever o futuro. Por isso, é importante estarmos preparados para qualquer situação. Pode acontecer de você traçar um objetivo e não conseguir alcançá-lo. E isso pode ocorrer por diversos motivos.
O importante é não desanimar e continuar focado em sua meta. Caso ocorra algo errado que o impeça de alcançar o resultado esperado, respire fundo e analise todos os seus passos a fim de identificar onde está o erro. Feito isso, trace novos prazos, novas estratégias para atingir o seu objetivo. O importante é permanecer motivado. E o 8º passo, registre todas as suas receitas e despesas. O registro de todas as despesas e todas as receitas ou entradas é essencial para manter um bom controle financeiro. Ele é importante para impedir que você gaste mais do que ganhe e fique impossibilitado de quitar as suas dívidas. Nas receitas, é necessário anotar todas as rendas que entram no orçamento da família, como salário, 13º, renda extras. Em relação às despesas, é importante anotar desde a compra de uma bala até o pagamento de um empréstimo. Também não podemos deixar de fora os custos pagos dos impostos, certo? E o 9º passo, crie uma reserva de oportunidades. Embora seja negligenciada pela maioria dos brasileiros, pessoal, a reserva de oportunidade é essencial para o não comprometimento do orçamento familiar em momentos de apertos nas finanças. Portanto, ela precisa estar incluída no seu planejamento financeiro. A reserva de oportunidades é aquela poupança da qual nós falamos acima. Mas como calcular a reserva ideal? O cálculo é muito simples, basta você multiplicar a quantia que você necessita para pagar as suas despesas mensais por pelo menos 3 a 4 meses. Como, por exemplo, para arcar com todos os seus custos mensais, você precisa de um montante de 4 mil reais por mês. Sendo assim, o seu cálculo ficará da seguinte forma: 4 mil vezes 3 será igual a 12 mil reais. A princípio, parece uma quantia enorme para se ter na reserva, mas em momentos de aflição, ela poderá manter os seus compromissos em dia e o seu padrão de vida até você se reerguer financeiramente, sem precisar recorrer a empréstimos ou mexer nos seus investimentos. Vale a pena lembrar que este cálculo é apenas hipotético. A reserva de oportunidades ideal varia de acordo com os hábitos e os interesses e possibilidades de cada um. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa pode se sentir mais confortável em garantir uma quantia ainda maior em relação à sua reserva financeira. E está tudo bem quanto a isso, tá bem? E é isso aí, pessoal. Por meio de um planejamento financeiro eficiente, você conseguirá conquistar os seus sonhos e ter a tranquilidade financeira que sempre desejou. Planejar faz toda a diferença, pois você conseguirá identificar possíveis erros mesmo antes que eles aconteçam, protegendo assim o seu patrimônio e garantindo um bom padrão de vida para a sua família. Para que você possa aprender mais sobre investimento, sobre o mercado e sobre finanças, você pode participar da minha mentoria online e torne-se um multiplicador de riquezas. Entre em contato conosco e saiba mais sobre as nossas mentorias. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. E eu fico por aqui, pessoal. Espero ter esclarecido essas dúvidas. Muito obrigada por terem ficado conosco até o final. Um abraço. Inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nos ajude a ajudar outras pessoas. Um abraço e até o próximo.